Odair Hellmann traiu a pouca confiança que a torcida do Fluminense estava colocando nele neste início de ano. Uma escalação completamente errada, uma escalação que não produziu e mesmo assim ele não mexeu, e principalmente dentro do escopo inteiro, escolhas duvidosas de perfil de jogo que atrapalharam e fizeram com que a gente tivesse a eliminação mais vexatória do nosso clube nos últimos 6 anos, pelo menos. O Fluminense está fora da Sul-Americana e nesse vídeo de análise eu vou falar: Odair Hellmann tem que ser demitido ou não? E vou mostrar como que Nenê, Ganso e Fernando Diniz podem ajudar a gente a entender a situação de Odair hoje. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Minhas redes sociais apareceram aqui. Vai lá e me segue no Instagram e no Twitter. No Twitter é onde eu dou mais opiniões, que é adoidado, né? Dou bastante opinião lá no Twitter. E não se esquece de dar o like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal também. Vamos falar de Odair Hellmann, vídeo de análise. Já fiz uma abertura grande, mas contextualizando tudo. Vamos lá, Odair Hellmann está na berlinda? Para a torcida do Fluminense, sim. Acredito que para a diretoria, não. O que já faz com que a gente com que caiba uma discussão aqui sobre a demissão ou não do treinador cabecinha branca do Fluminense. Eu falei no início de que Nenê, Fernando Diniz e Ganso ajudariam a gente a entender essa questão hoje de Odair. E sobre o que eu estou querendo citar esses 4? Sobre impressões. A primeira impressão, principalmente. Começando pelo antagônico de Odair. Começando por Fernando Diniz. Fernando Diniz chegou ao Fluminense depois de anos e anos em que a gente não via um futebol expressivamente ofensivo, o Fluminense sendo o senhor do jogo. A torcida, querendo ou não, já tinha se acostumado a ser o pequeno contra o grande e o grande contra o pequeno. Já tinha se acostumado a jogar dessa forma, vindo de treinadores como Abel Braga, Marcelo Oliveira, Eduardo Batista, enfim, e até um período de Marcão também, treinadores que não prezavam muito pelo domínio do jogo. E Fernando Diniz chega desse contexto em 2019 ao Fluminense e bota o Fluminense para ser protagonista. E não só isso, é protagonista cedo. O Fluminense tem uma ótima campanha na Taça Guanabara, se a gente considerar que no primeiro jogo ele tinha mais do que um time titular fora, empata ali com Volta Redonda, mas depois é senhor do jogo, goleando Madureira, goleando Portuguesa, enfim, um americano. Perde para o Vasco num jogo claramente não importante e com erro de arbitragem, e no grande desafio do início do ano, ganha o Flamengo sendo o senhor do jogo. Mesmo a derrota depois para o Vasco, naquele jogo da confusão do lado sul, não tirou essa caixa que Fernando Diniz conseguiu segurar até o final de março. E isso fez com que boa parte da torcida estivesse com ele, não até o fim, até depois do fim. Eu fiz um teste na minha rede social, no meu Twitter ontem, né, depois da eliminação, e botei lá: se você, Fernando Diniz, viesse para o Fluminense hoje, largasse São Paulo e fosse anunciado nessa quinta-feira ou na quarta-feira pelo Fluminense, você ficaria, e só dei 3 opções: feliz, indiferente e puto. Botei essas 3 opções. 46% até esse momento votaram no puto, o que faz com que 56% tenham votado de que não ficariam com raiva, ou seja, agiriam com indiferença, tipo, beleza, tanto faz, ou ficariam felizes. Feliz deu acho que 28% até o momento de votos. Mesmo sendo o treinador que deixou o Fluminense na zona de rebaixamento, com uma péssima campanha no Brasileirão e que teve bons desempenhos no mata-mata, aquele início, aquela forma de jogar, aquele pensamento fez com que o torcedor tricolor, ainda, pelo menos 56% dele, não rejeitassem Fernando Diniz de volta. Já o Odair Hellmann, como eu falei, é antagônico, a gente vê uma situação diferente. O Odair chega depois do Fluminense ter experimentado esse gostinho do protagonismo, que não foi só nesse clássico contra o Flamengo. O Fluminense se manteve protagonista contra boa parte dos adversários nos 3 primeiros meses. O Odair Hellmann não, já chegou com uma percha, né, para usar o termo nordestino, contrária. O Odair Hellmann chegou com a mente do torcedor, o arquivo que está na cabeça do torcedor sendo:
vamos pegar o Friburguense e o Friburguense vai ter mais posse de bola e a gente vai se retrancar querendo empate. Óbvio que esse é o extremo, né? Eu tô aqui falando do extremo que era de Odair Hellmann. Assim como, no caso de Fernando Diniz, também tinha o extremo, que achava que se a gente pegasse o Liverpool, a gente ia dominar o jogo, ter 7 chances e eles iam fazer gol numa bolinha. Não seria isso que aconteceria com o time de Diniz. E também não é isso que aconteceria com o time de Odair. E alguns acabaram tendo a ilusão de que o time seria mais ofensivo, de que o time seria mais propositivo, ao ganharmos do Bangu, ganharmos da Cabo Friense, da Portuguesa, mas não ganhando assim. Porque até o jogo contra o Bangu mesmo, a gente tem alguns problemas ali durante o jogo, principalmente ofensivos, mas acaba construindo uma goleada de 5-1. Dentro desse escopo de Odair Hellmann, quando ele pega o primeiro clássico contra o Flamengo, sub-23, a gente sofre para ganhar, porque ele joga sem centroavante. Olha o início da desconfiança aí já. Aí vem um clássico contra o Botafogo, em que talvez poderia ter mudado o curso da história, porque foi um ponto fora da curva, que foi um Botafogo que conseguia ser horroroso, muito ruim, que era o Botafogo do Valentim. E que qualquer time ganharia daquele Botafogo, não à toa alguns times pequenos ganharam daquele Botafogo. E ele sofreu para empatar com Caxias fora de casa, por exemplo. Poderia ter sido ponto fora da curva de Odair, o 3-0, mas não foi, porque logo na sequência vem um clássico contra o Flamengo, em que apesar da moral do torcedor ter terminado ótima no fim do jogo, todo mundo soube reconhecer de que Odair Hellmann não teve um papel importantíssimo naquele 3-2. Pelo contrário, ele teve até um papel importante no primeiro tempo, pela causa do 2-0, depois logo 3-0, pela escalação que ele colocou em campo. Ou seja, continua a decepção. E aí vem o jogo da Sul-Americana, onde todo o anseio, o anseio não no caso, né? Todo o que esperava o torcedor tricolor, tudo aquilo que a gente depositou de confiança em Odair Hellmann, de que ele não iria fazer, tudo aquilo que a gente mais temia que ele pudesse fazer, que era agir com retranca no jogo que a gente não poderia, ele exemplificou no jogo contra o La Calera. Um jogo que a gente precisava do gol e até os 41 do segundo tempo ele manteve 4 jogadores postados para marcação: Henrique, Yuri, Digão e Lucas Claro. Ou seja, se a expectativa com o Fernando Diniz era boa, uma expectativa de domínio de jogo e de vencer adversários mais fortes, e se concretizou, se confirmou ali já tão cedo em fevereiro, a de Odair Hellmann também se confirmou já tão cedo em fevereiro. E por que eu coloquei que eu ia falar também de Ganso e de Nenê? Porque aí eu já não trato mais tanto de expectativas. Mas Nenê vem para o Fluminense 7 meses depois de ser especulado como um ótimo jogador, um jogador que apesar de velho já ainda tem muita qualidade, etc. E Ganso chega ao Fluminense no início do ano como um jogador quebrado, que apesar de novo, parecia velho. No caso de Ganso, ele chega, tenta joga boa parte do ano fazendo funções que não são as primordiais dele. É o maior, eu até falei sobre isso no Twitter agora. Ganso é o cara que mais desarmou e deu assistências para finalizações. Aí foram falar, mas quantas dessas jogadas resultaram claramente em gol? Então, Ganso foi o cara que mais deu assistência para finalizações. Ele é o cara que mais deu assistências. Se essas assistências foram para finalizações ou para gols, quem define é o atacante. João Pedro, Marcos Paulo, Johnny Gonzalez, Luciano, Everaldo, Pedro fizeram que fossem todas para finalizações. Já Nenê não. Chega no início de 2020, Nenê faz alguns gols em partidas contra times menores e times mais frágeis, como foi contra o Botafogo, contra a Cabo Friense, contra a Portuguesa e etc. Contra o Flamengo, né, também, né, que naquele caso era um time menor, já que era o time sub-23. E conta com total apoio, contará com total apoio da torcida durante um bom tempo, por causa desse início. Mesmo com partidas muito ruins, como foi contra o La Calera, se você critica Nenê, aparece gente nos comentários defendendo, ainda graças àquelas atuações. Resumindo aqui nesse ponto, o que sobra para Nenê e Fernando Diniz, que é ter alguns jogos memoráveis na cabeça do torcedor, com
uma qualidade acima do normal, com uma vantagem acima de outros times e aquela memória afetiva de caraca, já deu certo um dia, falta para Ganso e Odair, que neste momento tem muito mais a desconfiança do torcedor por não terem o momento catártico com a bola dele no pé, como seria, por exemplo, ontem, um golaço de Ganso classificando, seria o momento catártico que talvez falta para ele, ou então o Odair vencendo o Flamengo na semifinal e classificando contra o La Calera, que seriam os momentos catárticos para ele. Faltam esses dois. Odair deve ser demitido? No momento, não, para mim, na minha opinião. E por que não? Porque quando a gente olha para o mercado, sem ter ilusões malucas de Ángel Ramírez, de Ariel Holan que já está empregado, e etc. Sampaoli que não tem dinheiro, tirar Roger do Bahia, essas coisas não fazem sentido. Quando a gente olha para o mercado, a gente vê Jair Ventura, vê Valentim, já vai ver Abel Braga e etc. Não tem tantas opções. Se for para demitir o Odair, confia no Marcão. Mas vamos lembrar que no início, quando a gente confiou no Marcão lá atrás, teve várias críticas. Vamos esquecer aquelas críticas? E como que o Marcão vai administrar um time em que ele tem toda a parceirada dele ali? Não é tão simples. No caso de Odair Hellmann, todo mundo sabe aqui que eu sou muito contra a troca de treinadores tão rápido. Não tenho a minha confiança mais do trabalho. Porém, entre o muito mal e o mal, nesse momento, eu confio no planejamento da temporada. Além de tudo, ainda tem um outro ponto financeiro, que é, se demitir o Odair, paga a rescisão para ele e ainda paga o salário de outro treinador. Se a gente for falar de lado financeiro, nesse momento, a gente acabou de perder o que poderia ser pelo menos aí mais uns 4 milhões de reais com cotas de Sul-Americana. Enfim, vai ter vídeo até sobre isso, quanto de dinheiro que a gente perde com essa eliminação. Eu sei que o torcedor tá de cabeça quente, quer ver alguém pagando por aquilo que aconteceu. Mas nesse momento, instaurar apenas um culpado pela eliminação, e a culpa do jogo de ontem foi do Odair, mas a gente não pode falar que a culpa do ano inteiro do Fluminense vai ser dele, instaurar apenas um culpado, talvez seja dar 10 tiros em um e ficar sem bala depois para atirar em todos os outros culpados. Enfim, não se esquece de dar o like e de se inscrever aqui no canal. Saudações tricolores.